Oi, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jane, se você não me conhece, quero te convidar para você se inscrever nesse canal e seja bem-vindo ou bem-vinda. Não esquece das notificações se você se inscrever. Muito obrigada. Se você já mora aqui, então receba o meu carinho e minha gratidão. Nosso tópico de hoje ainda faz parte daquela série da Mulher Narcisista que eu não terminei. É bem longa aquela série, seriam uns 20 vídeos e eu simplesmente perdi a metade, ou mais da metade, porque aconteceram coisas durante o tempo que eu tava filmando e eu não percebi. Coisas assim que não tinha como salvar o vídeo, não tinha mesmo. Então eu perdi uns 20 vídeos. Entre esses, uns 10 era sobre a mulher narcisista. Fiquei muito triste por causa disso. Então, vai demorar para mim refazer essa série. Então, eu tô assim, gravando em um tabletzinho pequeno, escrevo, depois eu tenho que deletar porque ele disse que não tem mais espaço. Nosso tópico de hoje é um tópico curto, né? Ainda é daquela série. Filhos de mães narcisistas. Mulheres narcisistas gostam de criar bebês narcisistas ou favoritos. Eu não entendo como alguém que tem mais de um filho pode ter um filho favorito. Existe aquela coisa de você ter afinidade com a pessoa. É possível de você ter afinidade com mais um filho do que outro, mas daí transformar um filho em favorito são duas coisas muito diferentes, afinidade e favorito. Então as mulheres narcisistas, elas gostam de criar pelo menos um filho, um bebê, para ser narcisista. Elas concentram todos os seus esforços e atenção unicamente em uma criança. Os outros são invisíveis, os outros não existem. Essa criança é como se ela fosse especial. Ela nasceu com algo especial, uma estrela, um brilho diferente. Ela simplesmente elege um, que é para ser o favorito e certamente o herdeiro das maldades do narcisismo dela. Os outros filhos se sentem inadequados, indignos, invisíveis, inseguros. Elas veem seus filhos como uma extensão delas mesmas. Mesmo quando a criança se torna adulta, tudo que a criança realiza é um reflexo da extensão dela, né? Da sua própria parentalidade superior, poderosa, aquelas coisas que a gente sabe sobre o narcisista. O espectro da mulher narcisista é um estranho senso de maternidade, muito esquisito, muito estranho, tá? Porque tende a não haver muita transferência de emoções, muita orientação para a conquista, é muito cognitivo. A maternidade da mulher narcisista é muito cognitiva. Em muitos aspectos, a conquista está fixada em você conseguir isso. Tipo assim, se você conseguir isso, se você fizer isso, você é digno do meu amor. É assim que a mãe narcisista é. Você é digno do meu amor se você realizar isso, se você conquistar isso, se você ganhar isso, se você for isso. Se você se transformar nisso e você tá entendendo o que eu tô falando, né? Então você tem que fazer alguma coisa muito grande que agrade a sua mãe para poder, sua mãe narcisista, claro, para poder você ser digno do amor dela. Enquanto que uma mãe normal, uma mãe comum, uma mãe amorosa, uma mãe digna, uma mãe carinhosa, uma mãe empata, uma mãe maternal mesmo, sabe? Feminina, mulher que nasceu para ser mãe, ela ama os filhos incondicional. Para você ser digno, não só do amor, mas como da atenção da sua mãe, você precisa fazer algo muito grande, mas que agrade a ela, porque às vezes você faz uma coisa maravilhosa e ela não tá nem aí, porque aquilo não deu a ela a sensação de poder, de que ela é responsável por aquilo que você ganhou. Então, tipo assim, se você não o fizer, eu não te dou o teu valor. E você fica o tempo todo bajulando sua mãe narcisista para ganhar um pouco de atenção e ser valorizado por ela. Qualquer falha ou erro que você cometer é uma ilustração para sua mãe narcisista de fracasso. A mãe narcisista nutre o narcisismo normalmente em um filho, raramente
é mais de um filho, mas normalmente ela elege um filho para criar, para ser narcisista. Os outros filhos tendem a desenvolver um sentimento de inadequação, indigno, inseguros, de muitas maneiras que podem florescer em distúrbios que se parecem mais ou menos com transtorno de personalidade. As meninas podem desenvolver um transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade limítrofe, né, que é o borderline, e outros distúrbios, porque eles são ignorados, são invisíveis, não são amados, não são valorizados, não são motivados, não são incentivados, entendeu? Apenas um. As filhas de mãe narcisista, normalmente elas são inseguras, sofrem de depressão, ansiedade, elas se relacionam cedo com pessoas que também têm problemas, em busca de em busca de amor mesmo, sabe? Em busca de apoio, de carinho, de atenção, mas normalmente elas não encontram isso. As filhas de mãe narcisista também, elas desenvolvem codependência, apego inseguro e várias coisas que prejudicam a vida emocional quando ela se torna adulta. Os meninos também são bastante problemáticos, né? Às vezes eles desenvolvem, porque eles têm que lutar muito para a sobrevivência, né? Então eles desenvolvem outros distúrbios. É muito difícil quando você não tem um lar seguro, quando você não tem um lar com amor, com carinho, com amizade. Então é difícil você navegar por essas emoções e esses sentimentos sem que isso afete os seus relacionamentos. É muito difícil. A mãe narcisista, principalmente a encoberta, as mães narcisistas, elas desenvolvem um relacionamento muito estranho com os filhos homens. Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, chega a ser um incesto emocional. Existem muitas histórias de incesto sexual, mas como acontece com os irmãos, né? Mas o que acontece mais entre mães e filhos é um incesto emocional. Então aquele filho ele não consegue se desligar daquela mãe devido ao relacionamento insidioso que existe dentro da casa com a mãe narcisista. Eles não conseguem ser felizes, eles não conseguem ter bons relacionamentos, e eles ficam apegados a elas. E elas atraem eles o tempo inteiro. Como se eles fossem um produto, como é que eu posso dizer? Um escravo emocional delas, entendeu? Então, esse incesto emocional é uma coisa muito perigosa. Porque quando eles casam, quando eles vão embora, elas se sentem como viúvas e isso é uma coisa bastante perigosa, porque elas podem criar situações tão complicadas para trazer esse filho de volta, né, que é como se fosse um esposo emocional, não um esposo de verdade, mas emocional. Então quando os filhos se casam, quando os filhos saem de casa, elas se sentem viúvas, elas não são felizes, elas lamentam a perda daqueles filhos e elas dizem frases assim bastante assustadoras para quem ouve. E aí você fica sem saber se ela está falando de um filho ou se ela está falando de um amor, de um marido, né? De um caso que ela teve, você não tem. Você fica procurando a informação dentro daquela frase que ela falou. Então a mãe narcisista, ela é bastante dominadora, não é só com os maridos, com os filhos homens. Tá? E esse incesto que deixa o rapaz, né, deixa o garoto e no futuro um homem totalmente dominado pelas opiniões, pela direção, pelos caminhos mesmo que a mãe traça para eles, determina para eles. E eles não se libertam disso. Eles casam, tem rapazes que saem da casa das mães, vão procurar uma vida melhor. E o que é que acontece com eles? Se eles morarem numa cidade perto da casa da mãe, eles vão todo dia para lá, eles dirigem quilômetros e quilômetros para estar com aquela mãe. Quem olha de fora acha bonito, né? Acha lindo. Ai, que amor que esse filho tem por essa mãe. Coisa linda. Bem,
Se não fosse doente, seria realmente uma coisa bonita. É lindo uma família unida, né? É lindo uma família que se ama. É muito bonito uma família que está sempre juntos. Mas dependência, ou codependência, ou incesto, é uma coisa perigosa, gente. É uma coisa que ultrapassa de um amor fraternal, de um amor familiar. Esse filho ele fica dependente dela. E o problema não é só esse. O problema é que essa mãe, ela cria armadilhas, ela não consegue se relacionar bem com a esposa lá do filho dela. Então são coisas assim bastante complicadas, complexas, que não dá pra gente falar tudo em um vídeo não, para não ficar muito longo. A mãe narcisista, ela é de uma crueldade que não inclui a maternidade, porque ela não tem filhos para ser mãe, ela não tem filhos para como a maioria tem aquele desejo de ser mãe, né, para ter alguém para amar de verdade. A mãe narcisista não. Ela tem os filhos por um objetivo que ela quer alcançar, que ela quer. Ela não tem um filho pelo prazer de ser mãe. Ela é mãe por um objetivo externo, para aquele filho conquistar coisas que ela não conquistou, para aquele filho. E sempre as conquistas dos filhos é relacionado com ela. Então elas conseguem, as mães narcisistas, elas conseguem fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos filhos. Principalmente aquele que ela escolheu para ser um narcisista igual a ela. Embora ela não saiba que ela é narcisista. A mãe narcisista, ela não sabe que ela é narcisista. Então, ela cria os filhos, ela cria um filho de preferência para ser igual a ela. Mas ela não sabe que ela é narcisista e nem que ela está criando um filho narcisista. Somos nós quem estamos falando. Ela não sabe disso, mas ela entende que aquele comportamento dela, o modo dela agir na vida, representa e significa que é o melhor, que ela está certa, que ela não erra, que ela é poderosa, que ela é isso, que ela é aquilo. E então, um dos filhos ela vai treinar para pensar igual a ela. Por isso que dizemos que ela cria bebê narcisista. Porque é desde pequeno que esse filho é treinado para se comportar, agir e fazer as coisas que essa mãe fez. Nesse contexto, ela faz uma lavagem cerebral nesse filho, que na cabeça desse filho, essa mãe como é que eu posso dizer? Ela é uma santidade, ela não tem defeitos, ela não erra, ela não tem falhas. Então, essa mãe na cabeça desse filho é uma divindade, não é nem uma santidade, é uma divindade, né? Na cabeça do filho ela passa a ser uma divindade, em que ele tem que, tá ali, né? Sempre devotando. Eles têm devoção por elas e elas dominação por eles. Então é como se eles pertencessem a elas, não como filho, como um produto, como um objeto que ela pode manusear e manipular do jeito que ela quiser. Então, assim, eu já fiz um vídeo que eu falei uma coisa, até que depois eu não gostei que eu falei aquilo. Eu já fiz um vídeo sobre mães narcisistas, em que eu falo que Deus não deveria permitir que esse tipo de pessoa colocasse filho no mundo. Primeiro porque ela não tem capacidade emocional de amar todos os filhos iguais. Ela ama apenas um filho, mas não é um amor maternal, é um amor de posse, de dominação. Eu sou dona e eu faço dessa pessoa o que eu quiser. Enquanto que os outros filhos são diminuídos, abandonados, invisíveis. Ela não vê os outros filhos, ela só vê um filho, um único filho. Os outros, ela tá ali presente, tudo, mas no coração dela só existe um filho que ela ama. Os outros são consequência do ato sexual que ela praticou, mas não amor. Ela cuida, quando é pequena, ela dá comida, ela leva para a escola, ela faz tudo por aquele filho. Mas emocionalmente ela não é mãe daqueles filhos. Emocionalmente ela só é mãe de um filho. Aquele que ela elegeu como favorito, que ela treinou para ser igual a ela. Então ela mata e morre por aquele filho, e o filho, consequentemente, ou a filha, mata e morre por ela também, né? É uma relação um pouco incestuosa. Um pouco não, incestuosa. Só que esse incesto não é sexual, é um incesto emocional.
emocional, é perigoso. Mas também tem mães narcisistas que têm incesto sexual com filhos, sim. Isso é fato, isso não é literal, isso é fato, entendeu? São histórias assim bem absurdas de filhos com mães, de mães com filhos, de filhas com pai, né? Lá no Brasil mesmo tem várias meninas que são casadas com os pais, têm filhos com os pais. De vez em quando sai no jornal, de vez em quando sai na televisão, que as mães perdem o marido para as filhas. Então, muita gente diz assim, isso é falta de vergonha, falta de caráter. Não é, gente, essas pessoas são doentes. Essas pessoas são doentes. Então você tem que entender quando tem uma coisa errada nesse ponto aí. Quando você vê uma mãe, sua mãe, muito apegada a um irmão seu, você tem que ver que tem uma coisa errada. E você tem que questionar. E você tem que perguntar para ver se um dos dois acorda. A mãe não vai acordar porque já é uma pessoa adulta, já está com aquele padrão de pensamento. Muitos filhos, às vezes, eles sabem, eles percebem que tem alguma coisa errada com a mãe. Eles percebem que a mãe não trata os irmãos iguais, mas só que ele leva vantagem. Esse filho, essa filha, que é a favorita da mãe narcisista, ele sabe que ele tem vantagem com aquela mãe. Então ele nunca vai dizer assim, por que a senhora não faz isso com meus outros irmãos? Por que a senhora me trata, não dá para meus irmãos o que dá para mim? Ele nunca vai falar isso porque ele está tirando vantagem, ele está levando vantagem. E as mães narcisistas têm segredos com esses filhos que ela elege favorito. Elas têm muitos segredos com esses filhos e com essas filhas que são os favoritos delas. Tem filhas que são tão... Quando as mães narcisistas escolhem uma filha para ser a favorita, elas... É muito incestuoso, chega a ser promíscuo essas relações, no sentido emocional, gente, não é no sentido físico. Entendam isso. Então ela ama mais um filho do que outro, mais uma filha do que os outros. Ela faz tudo por aqueles filhos, por aqueles escolhidos, né, os favoritos. É bem complexo isso, é bem complicado, muito complicado. Recebe toda essa atenção que seria dividida e distribuída para todos os filhos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que nem todos os filhos que são escolhidos para serem treinados por essa mãe narcisista para ser um narcisista futuro desenvolvem o distúrbio de personalidade narcisista. Não são todos. Mas ele terá, mesmo que ele não desenvolva o distúrbio de personalidade narcisista como a mãe queria, como a mãe gostaria, não quer dizer que ele não terá as regalias, porque ele vai fazer tudo, ele se beneficia. Então ele não faz nada para desagradar essa mãe, ele faz tudo para agradar, porque ele é beneficiado e os outros não. Tá? Então, e ele nunca vai questionar a mãe porque a mãe faz aquilo por ele e não pelos outros irmãos. Porque de alguma forma ele pode não se transformar em um narcisista ou uma narcisista, mas ela simplesmente, esse filho que foi escolhido para ser o filho favorito, ele nunca vai perguntar à mãe porque ela é diferente com os outros irmãos, para não contrariar e não perder as regalias. Então, ele terá alguns traços, mas não desenvolverá o distúrbio de personalidade narcisista. Enquanto que alguns, que já nascem com essa tendência, desenvolvem sim o distúrbio de personalidade narcisista. A maternidade feminina narcisista certamente se baseia e pode ser quase como se eles estivessem querendo dizer: eu posso ser uma boa mãe, mas não é. Comprimido, tô com dor de cabeça. Tudo beterraba, horrível. Então, gente, olha, nós estamos tanto tempo juntos, né? 7 anos, já é um relacionamento que eu tenho com você. Tem gente que vai ciumar dessa frase minha, tá? Um relacionamento que eu tenho com vocês, que eu me sinto à vontade de fazer essas coisas, tomar um comprimido na frente de vocês, tomar um suco que eu não gosto, é horrível, mas eu preciso tomar para circulação. Eu tenho formação em medicina tradicional, não sou muito de usar remédios de laboratório. Então eu uso mais produtos naturais, coisas naturais. Estou aqui dando umas dicas de fitoterapia para vocês. Então ela é como se ela quisesse dizer assim: eu posso ser uma boa mãe, até o ponto que ela é uma exímia manipuladora, que oscila para que a criança seja motivada
a se conectar com ela. Normalmente as mães se conectam com seus filhos. A mãe narcisista, ela faz tudo isso, todas essas maldades, todas essas coisas horríveis que a gente fala, para que os filhos se conectem com ela. Por isso que os filhos, a maioria deles, se tornam codependentes, têm baixa autoestima, são bajuladores, né? Que aqui é chamado de pessoas pleaser, ou seja, assim, pessoas fáceis, pessoas bajuladoras, que ficam ali o tempo todo bajulando para ganhar um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor. Então, essas crianças que não são os favoritos nem os escolhidos, eles podem se tornar isso aí. Pessoas de baixa autoestima, pessoas que se consideram sem valor, pessoas que não se acham dignos, né? Pessoas que aceitam abuso, pessoas codependentes, uma série de coisas de baixo padrão cognitivo, de baixo padrão psicológico, de baixo padrão humano mesmo, sabe? Social, várias coisas. A criança é motivada a se conectar com a mãe, mas não é a mãe que se motiva para se conectar com os filhos. Porque a ideia de ser uma boa mãe se torna tão intensa, e isso é importante para elas lá fora, que elas sejam vistas como uma boa mãe. É por isso que elas se esforçam buscando visualização. O problema é que nunca conseguem. Então os filhos vivem em uma corrida que nunca chega na linha, que nunca eles ultrapassam a linha de chegada. É como se eles estivessem numa competição. É como se eles estivessem, sabe, naquele loop dos ratinhos que fica ali o tempo todo e nunca termina. Então, é como se eles tivessem, vamos dizer assim, tem a linha de chegada, quando eles se aproximam, ela puxa a linha de chegada para trás. Eles nunca alcançam. É mais ou menos isso. Eles nunca vão alcançar a linha de chegada com a mãe narcisista. É uma corrida que não tem linha de chegada. Mas você continua correndo para alcançar esse amor, essa atenção, essa validação e esse valor que você precisa que a sua mãe faça isso com você. Você precisa dessa mãe narcisista. Embora os filhos não sejam normalmente um ofício comum, sabemos que essa mãe ela atua como um estilo parental, de abordagem, uma abordagem de parentalidade através do narcisismo. Isso é bem claro nas mulheres narcisistas. Porque os homens narcisistas, eles costumam deixar suas famílias, eles costumam abandonar seus filhos, eles abandonam a casa. Eles simplesmente, quando eles não querem mais, eles dizem tchau e saem sem nada. A mulher narcisista, ela quer provar para a sociedade, provar para a comunidade, provar para os conhecidos e os amigos que ela é uma boa mãe. Porque ser boa mãe dá status. E ela quer provar isso. E ela quer ser a melhor mãe, a visão das outras pessoas. Então, ela é como se ela dissesse assim, eu posso ser a mãe do ano, posso ser a melhor, estou indo para algo melhor, né? A competição das mulheres narcisistas é um problema porque elas competem com os filhos. Elas não competem com outras pessoas, elas não competem com o marido, ela compete com os filhos. E de preferência, as filhas. As filhas de mulher narcisista sofrem assim como filhas de pai narcisista também sofrem. Eu estou fazendo um vídeo aí sobre isso. A competição é como uma prova de supremacia. Elas não perdem a oportunidade de se completarem. Elas não perdem a oportunidade de competir para se destacar sobre os filhos, mas também com outras mulheres no trabalho, onde quer que seja. Elas lutam com as outras mulheres por dominação, porque a mulher narcisista, como eu falei para vocês, elas são emasculadas,
Ou seja, ela age como se ela fosse um homem na relação, como se ela fosse um homem do lar, um homem dentro de casa. Porque a última palavra é dela, a primeira, a segunda, a primeira palavra é dela e a última também. Entendeu? Então, a competição por aparência, por dominação e até por inteligência, que é uma coisa abstrata, você nasce com essa habilidade, você pode melhorar. Ninguém desenvolve inteligência, a gente pode melhorar a nossa inteligência. A gente pode otimizar a nossa inteligência, né? Com inteligência emocional, com outros treinamentos, outros exercícios, a gente pode realmente melhorar a nossa capacidade de percepção. Inteligência é nada mais do que uma capacidade, uma habilidade de capacidade de percepção de algo mais do que outras pessoas. De percepção e de solução mais do que outras pessoas. Mas todas as pessoas têm inteligência. Sabe por que isso? Porque quando ela vê alguém mais interessante do que ela, alguém mais bonito do que ela, alguém mais inteligente do que ela, as filhas de mãe narcisista, que são mais bonitas do que a mãe, que atrai mais a atenção das pessoas do que a mãe, sofre que só Jesus na causa. Porque elas são as narcisistas, isso causa tipo um gatilho emocional nelas. Se as filhas dela forem mais elogiadas e mais apreciadas em um evento que foi junto com a mãe, isso dispara um gatilho emocional naquela mãe narcisista. E aquela filha será punida. E o filho também, se o filho aparecer mais do que a mãe, a não ser que seja aquele filho que ela está treinando para ser narcisista, aí esse não vai sofrer, né? Aí esse vai ser o cachinho de uva de ouro dela, que ela vai apresentar a todo mundo e vai falar das habilidades daquele filho e de todas as performances dele, etc, etc, etc. Então a mãe narcisista, ela é muito cruel, ela é perversa, muito perversa. E se ela for uma narcisista encoberta, aí os filhos, alguns podem até chegar ao suicídio. Ela sente dúvida dentro dela. Ela expõe aquela pessoa poderosa, tá? Ó, nariz empinado, mas ela dentro dela ela se sente insegura, cheia de dúvidas, vergonha, culpa e inferioridade. Quando uma filha ou uma mulher se ressai em qualquer situação mais do que ela, isso abre uma ferida narcisista e elas vão sangrar em cima das filhas ou de outra mulher, seja a mãe dela, seja a irmã, seja quem for, amiga, colega, elas vão sangrar em cima. Mas de preferência em cima das. Elas também tentam administrar essa competição, que é um dos alimentos ou suprimentos. Na verdade, as filhas ficam presas e perdidas, mas sempre alimentam sua mãe, porque elas ficam, tadinhas, atrás dessa mãe, querendo a atenção, querendo o amor, querendo ser validada, achando que elas fizeram alguma coisa de errada. Queridas, sua mãe é narcisista, você não fez nada, você não precisa fazer nada de errado para desagradar ela. Ela não tem filhos por amor materno, porque ela queria ser mãe. Ela tem filhos para usar, para ganhar aplausos, para ganhar atenção. É uma deficiência que ela tem dentro dela. Eu vou passar 9 meses de gravidez, eu vou passar a dor do parto, eu vou parir um filho, porque eu quero ser reconhecida como uma mãe maravilhosa. Eu quero ganhar o prêmio da mãe maravilhosa. Esse prêmio é para meu ego. Não é um prêmio material, é para meu ego. Eu quero mostrar que eu sou uma boa mãe. Eu quero ganhar essa atenção e esse respeito de ser uma boa mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As filhas ficam perdidas, ficam presas nessa dinâmica, sempre querendo agradar as mães. Por isso que elas se tornam pleaser, tornam adultos pleaser, ou seja, agradáveis demais, boazinhas demais, vulneráveis demais, empatas demais,
que cai nas armadilhas e vai cair nas mãos de pessoas tóxicas e narcisistas, porque elas aprenderam a não se valorizar só para agradar as outras pessoas. É triste isso, viu, gente? Quanto mais a mãe narcisista tá errada, mais ela faz um drama, mais um drama, que é para esconder as falhas e os erros dela. Elas são resistentes ao máximo para não admitir culpa, para não admitir falhas. Elas resistem para não admitirem falhas. Falhas simples, comum, que todo mundo erra, que todo mundo tem essas falhas, é normal, faz parte da vida. Elas não. O domínio delas, no domínio de uma mulher narcisista, ela tem que ser a rainha, ela tem que ser a poderosa, ela tem que ser a pessoa que dá a última palavra. Então, nada é mais poderoso na visão de uma mulher narcisista do que uma mãe narcisista. Coitados e infeliz de alguém que é filho de uma pessoa dessa. Esse foi mais um dos nossos vídeos. Vai ter muitos outros vídeos sobre mulher narcisista, porque eu estou fazendo uma pesquisa muito grande sobre isso, tá bom? Beijo grande no coração. Tchau.